Boa noite, a gente vai falar sobre desreguladores endócrinos no meio ambiente, efeitos e suas consequências. Você precisa pelo Stefano Docílio, Tami Roque, Luana Osório, o Leonardo Maini, Ana Clara Pavani e Karina Barcetti. Então, o sistema endócrino é uma rede complexa de glândulas e órgãos que produzem e liberam hormônios diretamente na corrente sanguínea. Esses hormônios atuam como mensageiros químicos regulando funções essenciais como metabolismo, crescimento, reprodução, sono e resposta ao estresse. Já os desreguladores endócrinos são as substâncias químicas naturais ou sintéticas capazes de interferir no funcionamento normal do sistema endócrino de humanos e animais e causam distúrbios no crescimento, desenvolvimento, reprodução e metabolismo. Entre os efeitos já observados estão alterações no sistema reprodutivo, puberdade precoce, infertilidade, obesidade, diabetes tipo 2 e até certos tipos de câncer. Essas substâncias estão presentes em diversos produtos do cotidiano, como plásticos, cosméticos, partículas, tecidos, embalagens, tintas, medicamentos, como os bifenóis, que são encontrados em plásticos rígidos e resinas de epóxi, os ftalatos, usados para dar flexibilidade, plásticos como o PVC, os pesticidas como o DDT e seus derivados, retardantes em chamas usados em móveis eletrônicos e tecidos. Esses plásticos podem ser encontrados no ambiente, como microplásticos com tamanhos inferiores a 5 mm, e nanoplásticos, que são partículas ainda menores com um côncavo. A presença desses micro e nanoplásticos favorece e aumenta a dispersão de desreguladores endócrinos. Também aumenta sua biodisponibilidade no organismo. Ou seja, essas partículas vão atuar como vetores para a liberação de aditivos químicos, amplificando os riscos à saúde humana e ao ecossistema. Pode falar. Então, pessoal, eu vou falar sobre os objetivos do nosso trabalho. O principal foco desse trabalho é a investigação dos desreguladores endócrinos, com especial atenção àqueles associados aos microplásticos e aos nanoplásticos, que são substâncias que vêm se tornando cada vez mais prevalentes no meio ambiente, devido basicamente ao aumento expressivo da produção dessas substâncias e também do descarte, muitas vezes inadequado, dos materiais plásticos. E esses contaminantes emergentes, eles apresentam a capacidade de interferir no funcionamento do sistema endócrino de diversos organismos vivos, bloqueando hormônios naturais e comprometendo diversos processos biológicos que seriam essenciais. Então, a partir disso, nosso trabalho ele busca analisar e comparar os efeitos fisiológicos, celulares e ecológicos desses compostos, tanto nos seres humanos quanto nos animais, considerando a vulnerabilidade de diferentes espécies e a exposição diferente a diferentes partículas. Então, o nosso trabalho dá ênfase, em especial, ao impacto de glândulas chaves no sistema endócrino. Seria, por exemplo, a glândula tireoide, que a gente vai falar, o pâncreas e gônadas, que seriam os ovários e os testículos, devido à sua importância na regulação metabólica, reprodutiva e também no desenvolvimento. É isso. Bom, então, boa noite. Vou falar um pouco sobre as metodologias, aplicadas a essas análises feitas para desreguladores endócrinos. Desreguladores endócrinos são definidos como são só os que interagem, com receptores de hormônio de sítio, com sítios receptores de hormônios desses desreguladores endócrinos. Técnicas analíticas são utilizadas para monitorar e identificar micropoluentes no meio ambiente. E essa técnica são chamadas de técnicas de química analítica. Bom, são métodos que determinam a concentração da substância em microgramas por litro em matrizes ambientais complexas, como águas naturais, solos, sedimentos, lodo biológico, efluentes de estação de tratamento de esgoto, e atualmente é um desafio para os pesquisadores, em geral, aí no meio científico. Nos últimos anos foram publicados muitos métodos para análise desses micropoluentes, na determinação de estrogênio e de outros desreguladores endócrinos. Atualmente, a presença de micropoluentes na água podem trazer sérios danos à saúde humana e animais, o que forma uma preocupação mundial.
Estudos mostram que esses micropoluentes não são completamente removidos pelos processos convencionais de tratamentos empregados nessas estações. Então, novos processos de tratamento devem ser desenvolvidos visando um baixo nível de descarte de poluentes, ou seja, técnicas mais sustentáveis. Neste sentido, os processos oxidativos têm ganhado atenção, tanto nos tratamentos industriais quanto nos tratamentos domésticos, bem como o tratamento também da água potável. A literatura, ela relata aí um uso de uma técnica biológica na identificação e na quantificação de estrogênio natural e sintético, que se chama ensaio de imunoadsorção enzimática, conhecido como ELISA. Esse ensaio de imunoadsorção enzimática é uma técnica laboratorial usado para detectar e quantificar substâncias como proteínas, hormônios, anticorpos e toxinas. Então, quando falamos de substâncias desreguladoras endócrinas, estamos falando de substâncias como o bisfenol A, fitalatos, dioxinas, estrogênios e etc. Bom, o ELISA ele pode ser adaptado para detectar essas moléculas ou os efeitos hormonais que a causam. Junto com a ELISA, tem a extração por fase sólida, que é uma técnica de extração mais simples, mais rápida, e só requer pequenas quantidades, né, de solvente. E frequentemente são usados cartuchos e alguns discos, né, para essa extração desses solventes. Comercialmente disponíveis em uma variedade de absorventes, como o carbono 18, a resina de copolímero, poliestireno, sílica, alumina B, e essa extração da fase sólida não é só uma técnica de extração, mas ela também é uma concentração desses componentes. Recentemente, né, estão sendo desenvolvidos outros métodos analíticos baseados em microensaios para monitorar os estrogênios e pesticidas que é a amostra de água, como, por exemplo, o biosensor óptico. Dito isso, que a gente continuando aqui a nossa apresentação sobre os desreguladores endócrinos, é importante a gente pautar. A Luana mencionou para a gente que a gente está aqui trabalhando com glândulas chaves, a tireoide, o pâncreas e as gônadas, que nesse caso seriam os ovários e os testículos. Então, beleza. Para a gente entender qual é a ação desses desreguladores endócrinos, desses componentes químicos tóxicos, a gente vai estudar e vai pontuar como ele vai atrapalhar ou ele vai interferir nos eixos. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui vai ser o eixo HPT ou hipotálamo, hipófise, tireoide. Especificamente, como ele vai atrapalhar a questão da tireoide. Primeiro, a gente tem que entender como que funciona esse eixo. Óbvio, para a gente entender quais são os pontos de interferência, quais são os pontos onde eles vão atrapalhar. Primeiro, a gente tem a noção de que o nosso hipotálamo, ele vai liberar TRH. TRH, que é o nosso hormônio liberador de tireotrofina. Esse hormônio liberador de tireotrofina vai estimular a nossa hipófise, a nossa adenohipófise. Essa adenohipófise, ela vai liberar TSH, que é o hormônio estimulante de tireoide. E o seu nome por si só, ele vai estimular a tireoide, a glândula tireoide. E com o estímulo da glândula tireoide, a gente vai ter a produção de T4 e T3, que são hormônios extremamente importantes. São reguladores metabólicos universais. Eles controlam desde o batimento cardíaco, a atividade cerebral e até o mesmo crescimento corporal. Essa produção de T4 e T3, ela tem uma retroalimentação negativa. Quando a gente tem muito T4 e T3, a gente inibe a nossa produção de TSH e de TRH. Beleza, a gente entendeu, sim, como que funciona o nosso eixo HPT. Mas como e quais são os nossos microplásticos que vão interferir nesses eixos? A gente, através dos artigos que a gente procurou, a gente trouxe que o bisfenol A, que é o BPA, o PBDS, que são os éteres difenílicos polibromados, e os fitalatos, eles vão afetar o eixo e vão comprometer diretamente a síntese, a secreção
o transporte e a ação desses hormônios. Como eu disse para vocês, esses são hormônios, são reguladores metabólicos universais. Se eles atrapalham na síntese, na secreção, no transporte, principalmente na ação, eles vão interferir no batimento cardíaco, no desenvolvimento cerebral e no crescimento corporal. Seja tanto no crescimento corporal do desenvolvimento em fases críticas. Beleza. O BPA, que é o bisfenol A, ele vai inibir a ligação do T3 ao seu receptor e reduz a atividade transcricional dos genes regulados pelo hormônio. Ou seja, o T3 ele vai ser inibido de agir. Se a gente está inibindo a ação do T3, a gente está inibindo a ação daqueles genes que vão ser regulados por ele. Já tem uma interferência metabólica aí. Os ésteres difenílicos polibromados, os PBDs, eles vão reduzir o nível de circulante de T4, e o que vai interferir na ligação do hormônio às proteínas transportadoras. E ao suprimir a expressão dos genes tireoideanos TSH, GIO2 e NKX2.0. Vou explicar um pouco melhor sobre esses 3 genes tireoidianos. O TSH é um importante componente do hormônio, ou seja, ele vai ser um importante componente que vai gerar esse hormônio. Se eu suprimo a expressão de genes tireoidianos, nesse caso, o TSH, eu vou interferir em processos hormonais muito importantes. O GIO2, que é a diosidase 2, ele vai ter uma importância muito grande na transformação do que seria o T3, o T4 em forma inativa, em um T3 em forma ativa, ou seja, a conversão desse hormônio. Lembra que eu falei que a quantidade de hormônio de T3 e T4, elas são muito importantes na regulação do sistema, na retroalimentação negativa, no chamado feedback negativo. Isso vai interferir no processo de regulação hormonal da tireoide. E o NKX2.1, ele é um fator transcricional. Um fator transcricional, ele vai ser muito importante porque ele vai agir em um ponto muito importante na vida, um ponto crítico, que seria a fase embrionária. Se eu interfiro na fase embrionária, se eu interfiro na fase de crescimento, se eu interfiro na produção do hormônio, eu vou estar desregulando todo esse metabolismo endócrino. O fitalato, ele também vai interferir em momentos críticos e em momentos que estão relacionados ao desenvolvimento, porque eles vão diminuir o peso da tireoide. Eles reduzem a produção de T3 e T4, que vai já interferir nesse feed na retroalimentação negativa, e vão estar ligados a anomalias do desenvolvimento. Lembra? T3 e T4 são reguladores metabólicos universais. Eles estão relacionados ao crescimento. E progressivamente, se eu diminuo o peso, eu também vou ter uma interferência na atividade da glândula. Eu atrapalho a atividade, eu impeço o desenvolvimento, eu atrapalho a ação completa, eu estou desregulando endocrinamente a minha glândula. Beleza. Eu falei aqui agora sobre o tireoide, sobre como existe interferência tanto na estrutura da glândula, como nos processos que vão ser desencadeados por elas, antes e por elas por si próprio. Agora a gente vai falar do pâncreas e o metabolismo. A gente sabe que no nosso artigo que a gente procurou, que é escrito por Martinez Pina e outros autores, ele fala que os bisfenóis, o BPA e o BPS, e fitalatos, eles interferem diretamente nas células beta-pancreáticas. Importante a gente lembrar aqui que as nossas células beta-pancreáticas são as nossas células produtoras de insulina e glucagon. São 2 hormônios que são de extrema importância para o metabolismo humano e para o metabolismo animal e toda aquela questão da dependência da insulina. Ou seja, se eu interfiro nas células beta-pancreáticas, eu estou interferindo na nossa fábrica de hormônio. Ou seja, essa interferência desses compostos químicos, desses microplásticos, eles vão alterar a secreção de insulina, o que vai gerar uma resistência à insulina, ou seja, uma diabetes, pode ocasionar uma diabetes, a dislipidemia, que seriam as alterações da concentração de lipídios dentro do sangue, que eu vou falar para a gente como essas atitudes, quanto essa interferência desses componentes vai atrapalhar, o que também pode resultar na obesidade. Pode resultar em obesidade e consequências dentro dessa obesidade. Dito isso, eu falei sobre como que eles podem atrapalhar, o que eles vão atrapalhar, o local onde eles estão atacando. Mas primeiro, novamente, a gente precisa entender como funciona esse eixo pancreático. Como funciona o meio, os locais, normalmente, como eles seriam normais, do jeito que eles seriam normais, como eles vão funcionar? Como que eles vão o que eles vão atrapalhar? Então, a gente vai ver aqui um pouco sobre o processo de secreção da insulina. A gente está com glicose no nosso sangue.
Primeira coisa, a gente tem que colocar essa glicose para dentro para ela servir de base para o nosso metabolismo energético. Todo mundo sabe, é glicólise, principalmente glicólise, ela precisa entrar nessa parte, ela precisa entrar nesse meio, na nossa via glicolítica, para a produção da nossa energia. Primeiro, a glicose, ela vai entrar através de um receptor de membrana, o GLUT2. Esse GLUT2 vai jogar nossa glicose para dentro. A glicose vai passar por um processo de fosforilação, que a gente conhece, que a gente estudou em bioquímica do metabolismo, onde a gente vai acrescentar um fosfato na glicose, para evitar que ela saia da nossa célula. Essa é feita pela ação da hexoquinase. Vai passar por todo o processo da cadeia, do ciclo de Krebs, da cadeia respiratória, e vai gerar a produção de ATP dentro das mitocôndrias. Essa grande quantidade de ATP dentro das mitocôndrias. Dito isso, a gente vai ter aí agora reguladores, e é importante a gente pontuar, a partir de agora, todos os processos e como esses processos vão ser muito afetados pelos microplásticos. Primeiro, geralmente, no modo normal, no modus operandi normal da nossa secreção de insulina, a alta quantidade de ATP vai dizer para a gente, vai dar um sinal para a célula, fecha os seus canais de potássio. Ou seja, a quantidade de potássio ela não vai variar, o que vai gerar uma despolarização da membrana. E se há uma despolarização da membrana, eu vou abrir a abertura dos canais de cálcio. Quando os canais de cálcio entram, eles estimulam a liberação da insulina. Ou seja, existem pontos aí importantes, como a abertura, o fechamento de certos canais e principalmente a questão da produção de ATP. Dito isso, como que esses BPA, bisfenol A, esses ésteres difenílicos polibromados vão interferir, os fitalatos vão interferir na produção desses compostos? Primeiro a gente tem que pensar, o BPA e o BPDS, eles vão ter as funções nas mitocôndrias, nas células beta. Ou seja, já está interferindo na produção da nossa insulina. E eles vão cometer a produção de ATP. Alguns momentos atrás eu falei com vocês que a produção de ATP, a alta quantidade de ATP, vai levar a produção, vai levar ao fechamento do canal de potássio. Já tem muita interferência aí. Com menor ATP, os canais de potássio eles são sensíveis aos ATPs. Eles não vão se fechar corretamente. Se eles não fecham corretamente, a gente não tem a despolarização da membrana. E se não entra cálcio, através dos canais de cálcio, eu vou estar bloqueando a nossa liberação de insulina. O que vai gerar uma situação muito importante. Quando a gente bloqueia a nossa liberação de insulina, vai acontecer um caso chamado de hiperinsulemia. Ou seja, o nosso corpo ele não vai entender, meu Deus, tem algum probleminha na nossa célula. Ele tem vai procurar entender quais são os problemas. Mas, no momento, ele vai querer. Tem pouca insulina, por isso que não tem tanta insulina. Está produzindo pouco. Mais insulina, mais insulina, mais insulina. O que vai levar a um sofrimento metabólico que vai gerar a grande quantidade de insulina no sangue. Que tem a questão da hiperinsulemia. Essa grande quantidade ela pode gerar uma resistência à insulina no nosso organismo, que vai gerar a questão da diabetes. Se eu tenho uma grande quantidade de insulina, pouca entrada de glicose, a primeira coisa que o nosso organismo vai procurar fazer é eu preciso oxidar lipídios para me alimentar de energia. Se eu oxido lipídios, eu vou aumentar a quantidade de lipoproteínas no nosso sangue. Se eu aumento a quantidade de lipoproteínas no nosso sangue, vai ter esse problema que eu falei aqui para vocês, que é um nome bem chatinho, que é dislipidemia. Ou seja, alterações na quantidade de lipídios no nosso sangue. E se eu tenho alterações na quantidade de lipídios no nosso sangue, eu tenho um processo chamado mimetismo hormonal. A grande quantidade de lipídios pode gerar a produção de estrogênio, o que vai interferir na questão por exemplo, no organismo masculino, a produção de grande quantidade de estrogênio por mimetismo hormonal. E essa grande quantidade de lipídios, ou seja, a queimação, grande quantidade de queima de lipídios, aumento da quantidade de lipídios de LDL e HDL dentro do nosso sangue, ela pode estar relacionada a fatores muito agravantes na obesidade. Outro problema, eu falei que a gente está em problemas nas nossas células beta-pancreáticas. A exposição a esses componentes químicos, BPA, o PBDS e os fitalatos, eles vão ativar vias pró-apoptóticas, como a capsase 3 e a capsase 9. Ou seja, eles vão produzir a morte em massa
dessas células beta. Ou seja, eu vou reduzir minha capacidade de produção de insulina. Se eu não tenho insulina suficiente, eu posso até gerar um acúmulo de glicose no nosso sangue e levar a um caso de cetoacidose, que é um problema muito grave e geralmente ocorre em casos graves de diabetes. Falei dos pâncreas, da tireoide, falei como esses componentes químicos podem atrapalhar antes mesmo de chegar às glândulas, nessas cascatas de hormônio, mas também podem interferir tanto na estrutura hormonal. Eles podem, assim como vão, se eles estiverem presentes no nosso organismo. Esse estudo de Ullmann, entre outros pesquisadores, de 2003, ele fala e pontua sobre alterações, desregulações endócrinas causadas por essas substâncias químicas nocivas nos testículos de roedores. Que aí a gente traz, igual a Luana falou, a gente sempre vai trazer, quando possível, problemas relacionados não só humanos, mas também animais. Beleza. Eu falei que isso pode alcançar várias desregulações. Vai alterar a espermatogênese, vai alterar a produção de testosterona, a morfologia testicular, a função ovariana, a redução da qualidade espermática e danos celulares nos testículos de roedores. Novamente, para a gente entender, a gente tem aqui o eixo HPG. Começa do hipotálamo, vai para a nossa hipófise e termina nas nossas gônadas. Uma linha de sequência de produção de hormônios. Um sendo interagido, um sendo dependente e induzido pelo outro. Para a gente entender o nosso modus operandi padrão. O nosso hipotálamo, ele vai detectar sinais. O sistema nosso nervoso central, ele vai mandar estímulos ambientais e internos para o hipotálamo. O hipotálamo, ele vai produzir GNRH. GNRH é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio é liberado em pulsos. E ele age diretamente na nossa hipófise, na nossa adenohipófise. E vai levar à liberação de hormônios, o LH e o FSH. Esses hormônios, eles vão ter ações diferentes. O LH é chamado de hormônio luteizante e o FSH de hormônio folículo estimulante. Eles vão agir de maneiras distintas em gônadas distintas. Ou seja, esses hormônios vão agir de uma forma no ovário e outra forma no testículo. Ou seja, no ovário, ele vai ter o FSH, ele vai estimular o crescimento dos folículos ovarianos. Por isso que é um hormônio folículo estimulante. E com a produção dos folículos ovarianos, eu vou ter a produção de estrogênio. O hormônio luteizante, o LH, ele vai induzir a ovulação e a formação do corpo lúteo. E o corpo lúteo vai gerar a formação de progesterona. Todos esses hormônios, eles são extremamente importantes e estão relacionados à questão tanto da fecundação, se ocorrer a fecundação, como também intimamente, ou seja, está totalmente ligado à questão do ciclo menstrual. Já no testículo, a gente vai ter o FSH sendo estimulante, folículo estimulante, da espermatogênese, da produção de espermatozoides. Já o LH, que é o hormônio luteizante, ele está relacionado às células de Leydig. As células de Leydig, elas produzem a testosterona, o hormônio sexual masculino, que está relacionado às características, mas também está relacionado à maturação de espermatozoides. Eu falei para você aqui nesse funcionamento padrão de como deveria ser bonitinho, estudado, regulado, sem interferências externas. E exatamente nesses pontos, como produção de hormônio, a produção de células gaméticas que vão ser interferidos muito negativamente pela ação desses componentes tóxicos. Por exemplo, os fitalatos, eles vão gerar a redução do GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, lá em cima, lá no nosso hipotálamo. Se eu libero menos, eu tenho menos indução, vai ter menos pulsos, ou pulsos até mesmo mais curtos, que vai levar a uma menor liberação de FSH e LH. Se eu tenho menor FSH e LH, primeiro eu já vou produzir menos estrogênio, eu já vou produzir menos testosterona. Já impacta negativamente no nosso ciclo hormonal. E com a queda da produção de testosterona nos testículos, eu tenho pouca maturação de espermatozoides. E a maturação dos espermatozoides é importante para o desenvolvimento correto das células germinativas. Os fitalatos, eles reduzem a expressão também dos genes do FSHR
e do CYP19A1, que seria a aromatase. Como eles interferem? Ou seja, eles interferem na conversão da testosterona em estradiol na questão do corpo feminino. Ou seja, eu tenho menos estradiol e eu vou ter uma grande quantidade de testosterona. Já uma desregulação endócrina aí. Os fitalatos e os bifenóis A, eles penetram a barreira hematotesticular. Quando eles penetram a barreira hematotesticular, eles vão acumular nas células testiculares, como eu disse, hematotesticular. Vai interferir nas células de Leydig, na produção de testosterona, que leva na maturação. Vai introduzir nas células de Sertoli, onde são produzidas as células gaméticas, e nas células germinativas. Se eu tenho interferência nisso, existe um caso onde essas células, esse fitalato, esse BPA, eles vão gerar aquilo que a gente fala de estresse oxidativo. Quando eu tenho um estresse oxidativo, eu posso levar à morte das nossas células. Existe danificação do DNA, das proteínas, das membranas celulares. Existem 3 tipos de componente que a gente pode ter noção de tá tendo estresse oxidativo ali, tá cheio de componentes tóxicos, que é o sódio, ele está relacionado sempre a um estresse oxidativo. Sempre que a gente percebe a quantidade de sódio nas nossas análises, a gente tem a questão de acúmulo de radicais livres. O MDA, que é o malonoaldeído, ele está relacionado a estresse das membranas. Lembra, as estruturas celulares, membranas celulares, principalmente as estruturas das células germinativas, elas precisam ser muito bem feitas. Porque, por exemplo, se eu afeto as células germinativas, eu vou gerar defeitos nos meus espermatozoides. Eu vou ter espermatozoides sem acrossomo, ou seja, sem capacidade de perfurar a zona pelúcida, sem cauda, sem capacidade de locomoção, ou seja, vários danos, inclusive danos ao DNA, ou seja, células germinativas defeituosas, que pode gerar. E o ACP, que é a fosfatase ácida, que é um outro componente que a gente nota em estresses oxidativos pelo acúmulo de componentes tóxicos desses microplásticos, ele está relacionado à questão da ação lisossomial. Muito ACP quer dizer que está tendo muita apoptose, está tendo muita morte celular, o que gera um estresse oxidativo na célula. E todos esses componentes, eles vão interferir na ação do FSH e do LH, na produção de estradiol, que eu falei para vocês, e vão interferir na aromatase, na conversão da testosterona em estradiol, e na progesterona nas células granulosas. Tá lá, lembra que a progesterona é produzida pelos corpos lúteos? Essa célula, ela pode ter interferência nesse momento da progesterona. E a progesterona, ela está organizada a questão do ciclo menstrual, a manutenção da fecundação, da gravidez e todos os outros aspectos endócrinos. Ou seja, falei para vocês todos esses problemas, todos esses vamos dizer assim, BOs, esses microplásticos, coisas nem são visíveis aos nossos olhos. Eles vão trazer a espermatogênese, espermatozoides defeituosos. Produção de testosterona, vou produzir pouco, porque vai ter pouco GNRH produzido no hipotálamo. Vai ser uma cadeia, é como se fosse um corte de gastos absurdo e repentino. Que vai, à medida que aumenta a concentração desses cortes de gastos, a gente tem interferências hormonais e desregulações. Ou seja, menos testosterona, menos maturação e menos produção da testosterona em outros aspectos hormonais. Morfologia testicular. Se eu estou tendo estresse oxidativo, estou levando a apoptose, meu testículo com certeza vai ter um processo inflamatório muito diferente e alterações muito grandes. Função ovariana. Se eu estou atacando células granulosas, se eu estou atacando a produção de estrogênio, estou interferindo na produção, principalmente no ciclo menstrual. Redução da qualidade espermática. Espermatozoides defeituosos, igual eu falei. E os danos celulares que eu mencionei pra gente. E isso é um ponto importante. Não é só em humanos. Existem aves, jacarés, que têm a feminização. Lembra da conversão? Que existe processo de conversão de hormônios? E a interferência desses pode atrapalhar? Redução da fertilidade. Se eu não tenho espermatozoides, e a maioria dos espermatozoides são defeituosos, como que eu vou ter fecundação? Como que eu vou ter fertilidade? Como que vai acontecer a fertilização correta e uma reprodução? Isso é um ponto que a gente pode levar, que pode interferir até mesmo no fitness de uma espécie. Grandes contaminações podem interferir na possibilidade e no sucesso da reprodução dessa espécie.
O que o Leonardo e a Ana Clara vai falar muito bem para a gente sobre a questão da biodiversidade e da conservação dele. Alterações comportamentais, lembra? Muito do nosso comportamento, da forma como a gente age, vem de hormônios extremamente importantes, como a questão da concentração de cortisol e outros problemas também, que tem os problemas desse caso a gente não abordou, nas questões das glândulas adrenais, que é um outro momento, se for necessário. E a exposição aos pesticidas e plásticos, ou seja, esses componentes, DDTs, que são os pesticidas que já foram até mesmo proibidos, e os plásticos, que nesse caso são os micros. Boa noite, pessoal. Eu vou passar um panorama geral sobre os desreguladores endócrinos que a gente tem apresentado durante essa apresentação. E assim como foi dito no início, os desreguladores endócrinos são substâncias químicas que interferem na ação dos hormônios naturais do corpo e afetam diretamente o funcionamento do sistema endócrino. E estão presentes em produtos utilizados por nós, como plásticos, pesticidas, cosméticos, embalagens, utensílios domésticos, o que infelizmente torna essa extinção desses microplásticos, ou desses desreguladores endócrinos, muito difícil, porque se é algo presente no nosso cotidiano, infelizmente não tem como cortar do zero, tem como diminuir, só que infelizmente surge a pergunta, como? E do ponto de vista da saúde pública, esses desreguladores representam um risco silencioso. Por quê? Porque, infelizmente, a gente não consegue, além de a gente não conseguir ver, tipo, se você pegar, por exemplo, um mar ou um rio que esteja contaminado com esses desreguladores, não tem como exatamente você olhar e falar, aqui está e aqui não está, o que torna, basicamente, que ele passa desapercebido por nós. E não só isso, ele não causa problemas se estiver somente em concentrações altas. Em concentrações baixas, ele pode causar distúrbios hormonais, como infertilidade, puberdade precoce, disfunção da tireoide, alterações metabólicas e também aumenta o risco de doenças, como, por exemplo, o diabetes tipo 2. E isso, infelizmente, não afeta somente indivíduos, mas populações inteiras, com maior impacto sobre gestantes, crianças e adolescentes, que são biologicamente mais vulneráveis. No meio ambiente, os desreguladores endócrinos são liberados principalmente através do descarte inadequado de produtos plásticos e do uso excessivo de químicos industriais e agrícolas. Eles se acumulam no solo, na água e nos organismos vivos por meio de micro e nanoplásticos, que atuam como vetores desses poluentes. O resultado é a bioacumulação e a biomagnificação dessas substâncias nas cadeias alimentares, afetando a reprodução, o crescimento e a sobrevivência de várias espécies, além de comprometer a biodiversidade. Infelizmente, isso é um tema muito recorrente, onde, só um exemplo, a própria televisão passou a televisionar e avisar muito tarde, lógico, só usando como exemplo, que eles só deram atenção quando o assunto já estava muito iminente, quando a situação, infelizmente, se a gente não conseguir diminuir agora, pode ser que daqui a 1, 2 ou 3 anos a situação piore e muito. E no mais é isso. Então, gente, concluindo tudo que foi dito no trabalho, né, os desreguladores endócrinos, eles representam uma ameaça global à homeostase hormonal de organismos expostos, tanto para humanos quanto para animais. Substâncias como bisfenol A e fitalatos, que são encontrados em diversos produtos, como plásticos, que entram em contato com alimentos e bebidas, eles em contato com o nosso organismo, eles agem em níveis hormonais fisiológicos, porque eles atuam como vetores, transportando e liberando essas substâncias tóxicas que penetram em tecidos sensíveis e afetam, né, os eixos hormonais vitais, como foi dito, né? Como hipotálamo, hipófise gônadas e hipotálamo, hipófise da tireoide.
que significa que, mesmo que se você consuma pequenas quantidades, eles desencadeiam efeitos. E muitos desses efeitos são não lineares. Ou seja, uma dose menor que seja, ela tem um impacto desproporcionalmente maior que a gente esperaria. E pode ser irreversíveis. Principalmente, como o Tamir tinha falado, né, quando essa exposição ocorre em fases críticas do desenvolvimento, como a gestação e a infância. Com essa bioacumulação dessas substâncias ao longo das alimentações, pode ter efeitos devastadores para a saúde pública mesmo e para a conservação da diversidade, que compromete o desenvolvimento neurológico, reprodutivo, metabólico de várias gerações. No Brasil, em alguns países, já optaram por proibir a importação e fabricação de mamadeiras que contenha essa substância, né, o bifenol A. Essa proibição ela já está vigente desde janeiro de 2012 e foi feita por meio da resolução RDC número 41/2011. Então, as mamadeiras que têm esse policarbonato, eles não podem ser comercializados no Brasil. E se for comercializado algo que tem essa substância, os fabricantes têm que deixar informado adequadamente nas embalagens e nos rótulos dos produtos, por conta dessa composição que foi proibida, de certa forma. Então, políticas de redução do uso do plástico em um investimento contínuo em pesquisa é muito necessário, porque ela visa mitigar os desafios que essa interação entre o poluente e o sistema biológico impõe à saúde pública e ambiental. Essas são as nossas referências e obrigada. Obrigada.